Olá, meninês, casamenteirês do meu Brasil varonil! Sejam mais que bem-vindos a mais um episódio dessa delicinha de podcast. O podcast mais... colorido. Boa, Ju, boa! Eu sou a Lívia Delgado, como vocês já devem saber, RP, assessora e cerimonialista da Yellow Umbrella. E eu sou a Júlia Pessoa, assessora e cerimonialista da O Happy Day. Livinha, hoje o programa tá bom, né? Hoje tá pegando fogo. A gente tem um tema que atualmente está sendo muito falado, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Nessa semana, o nosso digníssimo prefeito resolveu censurar um quadrinho, já deve estar sabendo disso, babado. Semana passada, né? Porque esse programa é gravado. Ah, é. Então, na Bienal do Livro, aqui no Rio de Janeiro, vocês já devem estar escutando algumas semanas depois, mas agora ainda está fervendo esse assunto. E hoje a gente tem um tema que a gente tem que falar muito, porque tem que deixar isso muito normal, muito, muito tranquilo de se falar. Temos que falar até deixar de ser algo que cause espanto, surpresa, incômodo, qualquer coisa que seja. E o tema de hoje é casamento LGBTQ+. Pra te falar a verdade, Ju, que delicinha de tema. Eu tô em êxtase. Eu também, tô super feliz e super orgulhosa dos convidados que a gente vai trazer, porque hoje, pela primeira vez na história deste programa, deste podcast maravilhoso, teremos convidados. Primeiramente, a gente gostaria de agradecer a presença dos dois e apresentar primeiro a Carla Alves, publicitária e fotógrafa com 10 anos de mercado. Carlinha, é com você. Oi, gente. Oi, Lívia. Oi, Júlia. Tudo bem? Gente, um prazer estar aqui falando com vocês, gravando esse podcast sobre esse tema que para mim é super, super importante. Muito obrigada pelo convite. Imagina, meu amor, o prazer é todo nosso. Seja bem-vinda. E do outro lado da bancada, como se a gente estivesse numa bancada, né? Finge. Temos Adriel, lá de São José do Rio Preto, São Paulo. Ele que é Relações Públicas e também trabalha no meio de eventos. Ele é noivo do Matheus, que, por sinal, ele pegou o meu buquê no meu casamento. E atualmente, como ele diz, ele é a gestora de eventos numa empresa focada em formaturas lá na cidade dele. Dri, seja bem-vindo. Hello, obrigado. Muito feliz pelo convite e compartilhar com vocês esse momento que é muito importante, né? Nós estamos em foco agora, né? Legal. Obrigado pelo convite. Que bom que vocês estão aqui, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá, tá todo mundo devidamente apresentado, vamos começar esse bate-papo, já desmistificando o casamento em si. Vocês me falem, Carlinha é casada, a Adriel tá para casar, o que vocês acham? O casamento homoafetivo é diferente do casamento heterossexual? Então, eu acho que a primeira resposta é, obviamente, não. O casamento, a gente parte do princípio que é um rito, é uma festa, é uma celebração entre duas pessoas. Então, um casamento de um casal hétero é a mesma coisa que de um casal homoafetivo, né? Não existe nenhuma diferença nisso. Mas eu acho que quando a gente pensa na história do casamento homoafetivo, do que houve até aqui, né? Vamos falar do Brasil, né? Do quão recente isso é. Se você for pensar que o casamento gay e lésbico, né? O casamento homoafetivo ele foi aprovado em 2013, a gente tem uma história muito curta, né? Muito recente. Então você pensa que um casal podia chegar num cartório apaixonado, vamos casar, e não ter o casamento deferido. Então, isso seria a parte, né, judicial, né? A parte jurídica, né? A parte legal do casamento. E fora, eu acho que também todos os fatores psicológicos, né?
do que um casal enfrenta para chegar até uma celebração. Eu acho que acaba envolvendo muitas questões assim, que são delicadas, de estrutura, de família, de trabalho, social, da família estar ou não. Então, eu acho que sim e não. Claro, amor é amor. Eu acho que o casamento é uma celebração que é importantíssima, mas eu acho que tem todas essas diferenças, assim, essas sutilezas. Tem uma fala sua, quando a gente estava conversando sobre isso, né, antes do programa, que você diz que a família, nem sempre as famílias estão presentes, né, porque tem toda essa questão de preconceito e de não aceitação e tal, e isso é muito cruel, é muito diferente do que a gente vê na maioria dos casamentos hétero, que isso não é uma questão. Eu que trabalho com casamento, Lívia também, a gente vê que o casamento a festa de casamento é uma celebração familiar, né, a gente está mostrando para nossa família, para os nossos amigos, a gente está envolvendo todo mundo para estar numa festa. E aí no casamento homoafetivo você tem essa questão que fica imagino que fique bastante pesado, então acho super importante pontuar isso. Você acha que para você, a sociedade, pergunta diretamente para o Adriel, eles tratam diferente o casamento gay do casamento lésbico? É mais aceito o casamento gay perante a sociedade do que casamento lésbico ou vice-versa? Então eu não consigo, porque essa coisa de evento, né? Como eu acho que eu vivi isso, eu vivo, respiro isso, trabalho isso todo dia. Para mim é muito normal, né? Eu não consigo enxergar diferença nisso. Eu não consigo ver uma diferença de um casamento em si, evento, de uma relação, de uma instituição, né? Porque a partir do momento que você se casa, você tem uma instituição, né? Então, eu não consigo ver essa diferença. Para mim, não tem. Eu não consigo enxergar. Mas é uma visão, né? Como o meu lado que eu trabalho. Só que, sim, eu acho que existe um preconceito um pouco pior para um casamento de duas mulheres, né, do que de um casamento de dois homens. E quando acontece isso, né, as pessoas acabam levando, lógico, para um lado pejorativo e tudo mais, como já aconteceu aqui em Rio Preto, mas é mais brando, né, do que atualmente quando as pessoas olham duas mulheres juntas, né? O preconceito é mais enraizado mesmo com as mulheres. Eu percebo mais frontamente isso. Mas eu não consigo enxergar uma diferença em um casamento hétero e um casamento homoafetivo. Engraçado, é um machismo, né? Que vem de berço, né? Talvez vem seja cultural. isso. Eu acho que é muito mais um machismo, né, da sociedade, né, disso, do que... Sim, preconceito, sem dúvida, mas eu acho que as pessoas conseguem, entre aspas, aceitar dois homens do que, entre aspas, aceitar duas mulheres, né? É muito difícil. Só que eu nunca tive problema com preconceito, Mas, não assim, né, na sociedade, mas que eu sempre acabei sendo bem resolvido. Mas nunca deixei com que as pessoas faltassem com respeito comigo nessa parte. Então eu não consigo, sabe, entender ou visualizar. Às vezes as pessoas, lógico, pode falar pelas costas, por trás, né? Mas eu nunca presenciei, eu nunca tive esse lado, nunca vivenciei isso. Então, por isso que para mim é muito prático. Até quando a gente fala sobre evento e vai falar, até eu e o Matheus, a gente fala, nosso casamento vai ser assim. As pessoas ficam olhando e para mim é normal. Nós vamos casar, gente. Vai ser lindo, maravilhoso. Mas, Carlinha, você acha que isso é regional? Por exemplo, lá em São José do Rio Preto, é mais comum as pessoas aceitarem com menos preconceito homem com homem, mas eu vejo que aqui no Rio de Janeiro é uma afronta, né? A sociedade encarar homem com homem e não o casal lésbico. Você concorda comigo? Eu tô começando a ficar louca aqui. Não, eu acho que tem... Não, eu acho que, primeiro que, eu acho que o preconceito é uma experiência, assim, ele existe, mas ele é uma experiência muito individual, com certeza. Eu acho que um casal de mulheres, ele passa por um tipo de um preconceito diferente. Eu acho que o casal de mulher, ele é menos respeitado, como se aquela relação, ela sempre fosse um fetiche
fetiche masculino e não uma relação oficializada, sabe? Como se aquele casal não fosse um casal que merecesse um respeito como um casamento, assim. Eu acho que tem a mulher, o casal de mulher, ele passa muito nesse lugar, que é um lugar que é tocado pelo machismo mesmo. Eu concordo super com isso. Eu não sei se eu sinto essa diferença, assim, eu até, pro podcast, eu dei uma estudada, eu tava lendo, assim, as coisas, e aí eu tava lendo que teve um aumento de 10% em 2017 para 2018 nos registros de uniões entre pessoas do mesmo sexo, sendo que 57% eram de casais de lésbicas. E aí eu fiquei, nossa, então as mulheres estão casando mais, né, que os homens, e isso, agora, quando o Adriel falou isso, até parei para refletir sobre isso. Eu também, assim, não tenho essa informação, assim, sobre se o casal de mulher é mais respeitado ou não, mas eu tenho esse sentimento em relação à união de duas mulheres, passa essa imagem, especialmente para os homens, assim. Eu acho que a união de duas mulheres ainda é vista como uma experiência de... Elas estão passando por uma fase, né? Não é uma coisa... Sim. É muito fetichizada essa relação por um homem. Então ele acha que porque não tem um homem suficiente, né? Um homem que elas não me conheceram então por isso que elas estão nessa fase. Sim. Né? Tem esse pensamento. Que não existe realmente o sentimento, né, entre as duas mulheres. O seu senhor de ouro, querido. Valeu. Olha só te falo um negócio, senhor de ouro, se derreter, dá o anel, tá bom? Ai, vocês, como gays e lésbicas, vocês acham que os fornecedores de casamento, né, estão preparados para atender vocês? Né? A experiência da Carlinha aqui no Rio, em São Paulo pro Adriel. Quando vocês buscaram e quando vocês buscam, no caso do Adriel agora, quando vocês estão buscando um fornecedor de casamento, tem alguma coisa diferente que vocês buscam? O que vocês buscam nessa pessoa que vai atender, que vai realizar esse sonho da festa de casamento para vocês? Olha, dos casais que eu fotografei, especialmente os casais de mulheres, teve uma questão que foi unânime em todos eles. Todos eles buscavam equipes que fossem majoritariamente de mulheres, ou os fornecedores, pelo menos os fornecedores que têm mais proximidades, que fossem ou gays, lésbicas, ou mulheres. E eu acho que é muito por uma questão de conforto, né? De você sentir que no dia do seu casamento, que é um dia único, que você não quer que nada dê errado, que você não tenha um olhar torto, que você consiga celebrar essa união numa totalidade, você esteja cercado de pessoas que você se sente confortável, né, acolhido. E eu achei engraçado isso, porque realmente foi unânime, assim, foi um comentário que eu ouvi em praticamente de mulheres, todos os casais, e alguns homens também com essa ideia, com essa sugestão. E eu, inclusive, assim, eu sou casada há 6 anos, eu moro junto, a gente acabou não fazendo uma festa, a gente já desenhou essa festa várias vezes, talvez por eu trabalhar e fotografar casamentos, eu acho que de repente fique mais difícil de sentar e decidir o que vai ser feito, qual vai ser a proporção desse evento. E cada hora você tá com uma coisa na cabeça. E assim, eu tenho a sorte de conhecer muitos bons fornecedores, já ter contato com muita gente, mas eu acho que seria uma questão minha também, assim, se eu fosse pensar, eu ia gostar de ter um time de mulheres ou de estar cercado de pessoas que você sabe que não vai ter. Oi. Te dá aqui meu cartão. Eu tenho vários produtos para oferecer para a Carlinha também. Arrasa. O Adriel trouxe de São José do Rio Preto coisas lá para o meu casamento. Ele trouxe. Eu tenho uma pergunta complementar. Antes do Adriel responder também, eu queria saber se você, Carlinha, que trabalha com isso, já fez outros casamentos homoafetivos como profissional trabalhando, sabe de alguma história, de algum casal que você atendeu que tenha passado por uma situação em que o fornecedor que ele queria não quis fazer um casamento homoafetivo, rolou alguma coisa assim?
Júlia, então, sim, mas já tem bastante tempo, foi em 2012. Eu fotografei o casamento da Alisson e da Michelle, foi até para aquele programa Chuva de Arroz, do GNT. Na época me marcou porque o casamento dela já estava bem adiantado, e quando o local entendeu que eram duas mulheres, a gente acha que eles se confundiram, acharam que Alisson era um homem, né, e não É uma verdade. mulher. Verdade, parece mesmo. E daí eles falaram para a cerimonialista que eles não iam fazer o casamento delas lá. E elas ficaram muito chateadas, assim, foi uma coisa que me marcou. Porque elas são um casal, assim, muito, muito querido. São pessoas muito doces, muito especiais. E que enfrentaram muitas barreiras legais na época. Se não me engano, inclusive, elas foram o primeiro casal de mulheres a ter uma certidão de casamento no estado do Rio de Janeiro. Caramba. Então, É elas super enfrentaram recente, né? Tipo 2012, Sim. foi ontem. Exatamente. E a casa chegou a dizer alguma coisa, tipo, por quê? Ou só falou não vamos fazer e vocês interpretaram que era por causa disso? Claramente foi por causa disso. Só quero saber se eles foram... Elas falaram, verbalizaram que não queriam fazer porque eram duas mulheres. Infelizmente, a gente ainda tem que passar por isso, né? Adriana, você quer comentar o que vocês estão procurando num fornecedor? O que vocês veem de importante quando vocês estão buscando um fornecedor para o casamento de vocês? Aqui, como eu já trabalho com diversos fornecedores, eles, para a organização das formaturas, eles já me conhecem, e quando eu e Matheus, que, aliás, daqui a alguns dias, vai fazer 1 ano já que ficamos noivos, foi... Na hora já, querido. Foi o ano passado, no Chile, né? Enquanto a gente estava de férias, logo os fornecedores vinham e eles acabavam automaticamente se oferecendo. Então, tipo, eu como trabalho com formaturas, toda vez que eu vou fechar alguma banda para alguma festa de formatura, algum baile, alguma coisa de formatura, ele já fala assim, não, mas eu vou tocar no seu casamento. E a gente sempre tem umas bandas preferidas, né? E aí eu mesmo vou negociar e eu acabo falando assim, não, mas você vai tocar no meu casamento. Assim, se eu realmente for fazer uma gama de fornecedores que vão estar no meu casamento, de fato eu já sei que eu vou ter um casamento com baixo custo, né? Porque todos eles que maravilha. Vão fazer. Mas assim, pra gente são profissionais que a gente vai buscar que tem o nosso perfil, que conheçam o jeito que a gente gosta, sabe? O tipo de trabalho. Então eu não sei, eu nunca tive Ju, esse problema. Eu acredito que pro Adriel é muito diferente, porque É muito diferente. não só por isso, a cidade onde ele vive é um pouco mais liberal, digamos, que tem uma aceitação que me deu muito orgulho quando eu morei lá. Eu morei lá por 5 anos, foi quando eu conheci o Adriel, e me deu muito orgulho de fazer parte de morar lá em São José do Rio Preto, porque é uma cidade que abraça realmente e tem esse movimento muito, muito vivo neles, entendeu? Não existe... Obviamente existe aquela discriminação, mas é uma minoria, tão minoria, que a pessoa sente até vergonha de falar, entendeu? E eu percebo pelas pessoas, né? Além da gente trabalhar com eventos aqui, nós somos também prestadores de serviços, então nós temos os nossos produtos que levamos para outros serviços, né? Para outros casamentos e tudo mais. E aí eu percebo, às vezes eu ficava assim pensando, nossa, essa pessoa vai nos contratar e vai ver que vai chegar lá 2 gays para trabalhar num casamento, assim, totalmente hétero, né? Assim, hétero da cabeça, né? Sabe? E aí eu ficava com isso e eu percebi que não, porque nós, eu e o Matheus, desenvolvemos um jeito de atender, uma forma de entregar o produto, o nosso serviço, que as pessoas se sentem à vontade com a gente, né? Nós fizemos recentemente agora um aniversário de 15 anos por indicação de uma outra pessoa, e a gente chega no buffet para fazer o evento, as pessoas nos tratam tão bem dentro daquele lugar que parece que nós somos amigos há, assim, décadas. E, na verdade, nós começamos a fazer eventos lá esse ano. Foi em janeiro. E a dona do buffet só indica a gente, porque ela adora trabalhar com a gente, ela adora ficar conversando, ela leva pratos de comida enquanto a gente está trabalhando, sem a gente querer comer, por exemplo, ela leva, sabe? As pessoas nos acolheram, sabe? Pra esse tipo. E no começo, como a gente começou, quando eu comecei, eu pensava que as pessoas iam ter uma certa restrição com a nossa pessoa, né? Mas não que aconteceu, realmente.
realmente, hoje é bem diferente. A gente se sente muito à vontade nos lugares, a gente chega, trabalha e se desenvolve com outros profissionais do evento também. Então, pra gente que acaba sendo um pouco diferente dessa vivência que as pessoas têm. E eu nunca tive, como vocês perguntaram, se a gente vivenciou algum desprezo de fornecedor para um casamento afetivo. Eu queria fazer perguntas fashion agora. De opiniões, assim, do que vocês acham. Como é que se diz? Hot or not? Adorei, gente. Eu sempre quis falar isso. A gente tá muito, muito lançando tendência, né? A gente que agora que vai ficar opinando sobre tendência. Muito blogueirinha, gente. Hot or not? Blogueirinha, isso, exatamente. Manda, Lívia. Vocês acham chique? Vamos falar de casamentos lésbicos. Vocês acham chique? Vestido com vestido, vestido com terninho, terninho com terninho, vestido preto com vestido branco, ou então nada, casa de biquíni. Cara, eu acho tudo hot. Eu acho Porque, tudo hot. cara, é muito individual, sabe? Se a mulher gosta de se vestir de terno, por exemplo, a minha namorada jamais colocaria um vestido, assim. Acho que foi a primeira questão antes da gente decidir se a gente ia casar ou não. Ela foi comunicado não... de vestido, não. E é isso, sabe? Eu acho que entra muito nessa coisa do casamento que a gente bate muito na tecla, assim. Cara, faça aquilo que te representa, sabe? Vai vestir aquilo que te deixa confortável. Vai colocar um vestido só porque a tradição é usar um vestido. Não, sabe? Quer colocar um terninho? Coloca. Quer usar um vestido com cor? Usa. Quer casa de preto? Casa de preto, sabe? Amor, você acabou de descrever o meu IGTV que eu falei ontem. Quer dizer... Não, gente, eu tô aplaudindo de pé. Estou aplaudindo Carlinha de pé aqui. Vocês visualizem, tá bom? Pra mim, acabou o programa, já tá bom. Carlinha, Carlinha gravou meu stories, gravou meu stories. Tô malandra, Carlinha, né? Não, inclusive, com essa sua pergunta, eu acabei de lembrar, tem um Instagram que se chama Dançando com Ela, que é maravilhoso, e é só de casamentos de mulheres, e aí eu toda hora escrevo para elas, porque cada vez que eu vejo o casamento dessas mulheres e da representatividade que existe, assim, e é isso, de tornar o casamento tudo, sabe? Pode ser o que você quiser. Né? Ele pode ter a tua cara, independente do que você goste, do que te represente. Faça o que é real para você, sabe? Para mim, você falando isso é exatamente a tradução desse Instagram para mim, é essa multiplicidade de estilos e de mulheres lésbicas maravilhosas. Ai, que arraso. E sobre buquê? A pergunta, e o buquê? Quem leva? Leva quem quiser, ué. E no homem, leva-se buquê? Se o homem quiser buquê... Eu tô falando isso porque, tipo assim, são dúvidas reais que tem gente que pergunta isso, tá? Eu sei as respostas, eu não tô me sentindo tanto que eu trabalho com isso, tá? Senão as pessoas vão falar, não, gente, pelo amor de Deus, quem é essa maluca que tá querendo trabalhar com isso? Não sabe nem as respostas. É só porque eu tô me fazendo de sonsa, porque as pessoas realmente perguntam, quem leva o buquê? Quem é o louco? Quem faz assim? Quem faz assim? No casamento gay, quem vai levar? Dos homens, quem vai entrar de vestido, né? Se é que vai, né? Mano. Se é que tem isso. É o que a Carlinha falou, né? É importante, e eu acho que isso é uma bandeira do movimento, você poder ser quem você é, e tipo, não é no casamento que você vai fazer diferente disso. A luta quem entra primeiro no gay? Está aí casamento, uma reflexão. Quem entra primeiro? Ai, gente, eu não cheguei ainda a pensar quem entre eu e o Matheus vai levar o buquê. É verdade. É uma coisa que tem. Os dois, meu Os amor. dois. A gente vota nos dois. E pode ser. Quem entra pode ser primeiro? Tulipas, por favor. Com certeza os arianos. Né? Os arianos entram são os primeiros do Zodíaco, né? Exato. Primeiro, tá pronto, né? Literalmente está escrito nas estrelas. Maravilhoso!
Já é um sinal, os astrólogos e tudo mais já diziam, é o primeiro, né? O primeiro signo dos zodíacos, então tudo eles têm que ser primeiro. Tá certo. Queria saber se tem mais algum pitaco, alguma dica, alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar, alguma opinião. A hora é agora. Eu acho que esse momento que a gente vive hoje, né? Por mais que estarrecedor algumas coisas que a gente acaba lendo, né? Eu vejo algumas coisas nas redes sociais, os comentários em notícias, né? E eu fico, assim, totalmente estarrecido. Como as pessoas conseguem ter opiniões como essa em pleno século XXI? É clichê, né? A gente falar isso, mas... a sociedade mudou, o mundo mudou, as pessoas mudaram. A visão tem que ser outra, né? Nós evoluímos, né? Mas é como as pessoas vivessem em bolhas e ainda ficam paradas e pensando nisso. É um tabu, literalmente, esse tipo de sociedade, esse tipo de visão que eles estão presos e parados no tempo. E por mais que tenhamos acesso agora, né? Porque hoje qualquer pessoa consegue, com um celular, se teletransportar para uma outra dimensão, mas elas ainda ficam presas e paradas naquele pequeno tempinho, naquela primeira visãozinha dela de mundinho, de que o certo é só aquilo que foi ensinado pelas pessoas antigas e que o mundo e Darwin estava errado com suas leis da evolução, né? Acho que vivemos hoje num momento bem de transformação e precisamos nos impor, né? Hoje inclusive, ainda há pouco eu estava lendo, né? Hoje os gays não são médicos, são juízes, são promotores, são empresários, são empreendedores, são gerentes, eles simplesmente são, porque eles estão aí e eles continuarão sendo parte da sociedade, queira as pessoas sim, queiram as pessoas não. Eu acho que a gente vive um momento muito importante, que apesar de todo o nosso cenário político, existe um movimento que não deixa de lutar, um movimento que reage. Acho que a gente está aqui hoje falando nesse podcast. É super importante. Eu acho que a gente está num caminho que é muito bom, e de ver esse cenário mudando, né? De ver os casais homoafetivos celebrando as uniões, apesar de achar que, apesar de quando a gente vive, né, a gente tem a sensação de que as coisas são lentas. Eu acho que, por exemplo, se a gente for ver, sei lá, o Copacabana Palace, em 95 anos de história, celebrou o primeiro casamento entre duas mulheres em 2018. Então, assim, eu sei que são passos lentos, sei lá, ser gay ainda é crime em 70 países até hoje, em alguns com pena de morte, mas eu acho que a gente está tendo uma mudança importante no cenário e eu fico muito feliz de ver esse movimento. Gente, foi um prazer enorme ter vocês aqui com a gente. Eu não queria ir, não queria. Eu tô triste, mas vamos lá. Gente, chegou a hora do jabá, adoro essa hora. Carlinha, por favor, divulgue. Meu nome é Carla Alves, fotografia no Instagram, então quem quiser me seguir lá, fiquem à vontade. Sou fotógrafo de casamentos alternativos, homoafetivos, intimistas, destinations, poliglota. Love it, adore it. Enfim, querendo é só entrar em contato. Dri, meu amor, muso, meu dindo maravilhoso, tenha algo que então, nós reunimos todos os nossos produtos em um só Instagram, que é silva.eventos. Todos os nossos produtos e serviços estão lá. Trabalhamos com cerimonial, totem de fotos, brigadeiro, gourmet, enfim, uma gama de serviços que está lá à disposição e vamos para todo o Brasil. O brigadeiro dele acabou rápido no meu casamento. Você provou, né, Carlinha? Eu lembro, é maravilhoso. É bom, o bagulho é doido. Ju, por favor. Meu Instagram é @ohappyday.eventos. Obrigada pela audiência, a gente tá amando fazer esse programa para vocês. E aqui é a Lívia. Segue lá na yellowumbrella.ae para saber tudo. Lembrando da nossa hashtag Pode Casar. Esse podcast tá disponível no Deezer, SoundCloud e Spotify. Gente, a gente tá ficando famoso. Muito famoso.
Adoro! Gente, muito obrigada. Um beijo. Até o próximo programa. Beijo, Lívia. Beijo, Adriel. Beijo, Júlia. Beijo, Carlinha. Tchau, tchau. Obrigado, viu, pelo convite. Tchau. Imagina. Valeu! Esse podcast foi editado por Marcelo Delgado, pelo selo Hiveland.